Elias nasceu em tempos de apostasia profunda em Israel, quando o povo curvava-se a falsos deuses e havia ruído espiritual nas ruas. Deus levantou esse homem como voz de confronto, e não para agradar multidões, mas para chamar o povo ao arrependimento verdadeiro. Em face de reis e profetas de mentira, Elias foi firme. Sua missão arrancava o véu da hipocrisia, denunciando que culto tornou-se aparência vazia. Ele veio para mostrar que adoração exige coração íntegro, não meros rituais repetidos por rotina. A palavra de Elias trouxe seca sobre a terra, e não como crueldade, mas como correção. Quando a provisão cessou, o país inteiro reconheceu que a bênção dependia da fidelidade. O sinal mostrou que Deus governa as estações e exige fidelidade de sua nação. Refugiado no ribeiro de Querite, Elias aprendeu a confiar na provisão divina. Corvos trouxeram alimento e o profeta entendeu que Deus sustenta os que obedecem, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A lição foi de dependência total. Quando o ribeiro secou, Deus encaminhou Elias a Sarepta, onde uma viúva pobre tornou-se instrumento de milagres. A farinha e o azeite que não se acabavam revelaram que a obediência desperta o milagre. Quando Deus manda, até o pouco se multiplica. O filho daquela viúva morreu, e Elias orou com fervor, Deus restaurou a vida. Esse sinal mostrou que a compaixão e oração movem o coração divino. O profeta não era só denunciador, mas também mediador entre o sofrimento humano e o poder de cura do Senhor. Vindouro foi o confronto maior com a idolatria, e Elias voltou para anunciar chuva e convocar povo e falsos sacerdotes ao monte. O embate buscava expor qual era o Deus vivo, tornar visível o absurdo do culto a ídolos sem poder. No Carmelo, Elias desafiou os profetas de Baal, fizeram rituais e clamaram, mas nada veio. Quando Elias orou simples e fiel, fogo desceu e consumiu o sacrifício, as tábuas molhadas e tudo ao redor. O povo então reconheceu: o Senhor é Deus. A proclamação do Carmelo devolveu esperança ao coração da nação, mas também despertou ódio. Jezabel jurou matar o profeta. A verdade frequentemente gera reação violenta daqueles que se beneficiam do erro. O ministério autêntico paga preço. Perseguido e exausto, Elias fugiu ao deserto e pediu a Deus que lhe tirasse a vida. Sua exiguidade humana é lição viva. Profetas também cansam, choram, duvidam, se o cuidado de Deus alcança o servo que precisa ser fortalecido. Um anjo trouxe pão e água, restaurando-lhe forças para caminhar 40 dias até Horebe. A restauração espiritual veio no alimento e na orientação. A vocação exige descanso e reencontro com a presença silenciosa do Senhor. No Monte Horebe, Deus não se revelou em terremoto, fogo ou vento, mas num sussurro sereno. Elias aprendeu que a voz de Deus às vezes chega no silêncio, onde o coração ouvido encontra nova missão e consolo para seguir adiante. O Senhor deu a Elias nova ordem: ungir Azael, ungir Jeú e escolher Eliseu como sucessor. A tarefa do profeta inclui formar outros, preparar gerações e garantir que a missão transcenda uma única vida, assim se perpetua o testemunho do povo. Eliseu, chamado junto ao arado, deixou tudo e seguiu o mestre. O gesto mostrou que o discipulado exige renúncia. Seguir uma vocação é abandonar seguranças e aceitar o risco de entregar a própria vida à obra de Deus. Na jornada com Eliseu, Elias transmitiu sinais e ensinos. Cada passo era treinamento, cada milagre, demonstração de que o Senhor confirma seus servos com obras que não se explicam apenas pela lógica humana, mas pelo poder sobrenatural. Ao chegarem ao Jordão, Elias tomou o manto e feriu as águas, que se abriram. O gesto remeteu à história de Moisés e Josué. Deus continua sua obra por aqueles que o representam com fé e autoridade espiritual. Antes de partir, Elias ofereceu a Eliseu pedido: pede o que queres. Eliseu não pediu bens, pediu porção dobrada do espírito profético. O pedido revela que sucessão legítima deseja a continuidade do chamado, e não glória pessoal. O arrebatamento foi extraordinário. Um carro de fogo e cavalos flamejantes subiram levando Elias num redemoinho. O céu o recebeu vivo, mistério que fortalece a esperança e mostra que Deus honra a fidelidade perseverante de modos imprevisíveis.
O manto que caiu tornou-se sinal de transferência. Eliseu o recolheu e ao tocar o Jordão abriu-se também, o espírito de Elias repousava sobre o discípulo. A sucessão foi sinalada por poder, confirmando que o ministério persiste através de geração em geração. As gerações ouviram falar de Elias, herói que enfrentou ídolos, intercedeu por viúvas, chamou à conversão e transmitiu fé. Seu nome virou paradigma de coragem e intimidade, lembrando que profecia é serviço que mexe com estruturas e com o coração humano. Elias não foi apenas figura de confronto, foi intercessor, restaurador e formador. Sua vida uniu denúncia e compaixão, mostrando que ministério eficaz combina coragem para confrontar o mal e ternura para consolar os que sofrem. A experiência do Carmelo revela a força da oração pública e da exposição clara da verdade. Quando se mostra o contraste entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses, o povo pode escolher, e a restauração começa onde se faz revelação clara. A recusa de Jezabel a aceitar a derrota mostrou que o combate espiritual também tem dimensão política e humana. O profeta soube que sua vocação o colocava diante de riscos reais, nem sempre a verdade é aceita, e a resistência pode ser implacável. A retirada a Horebe ensinou humildade, até os grandes precisam encontrar a voz de Deus no silêncio. O Senhor não abandona seus servos quando estes fracassam emocionalmente, Ele restaura, reposiciona e dá nova missão. A unção de novos líderes por Elias mostra que profecia não é carisma isolado, é processo de transmissão ministerial. Preparar sucessores é parte do cuidado com a continuidade da obra de Deus, e sinal de liderança responsável. Eliseu seguiu e multiplicou sinais, por ele também vieram curas e milagres. A sucessão confirma que o Espírito não se prende a pessoas, mas ao chamado. Modelos espirituais eficazes formam discípulos que continuam o trabalho. A trajetória de Elias inspira líderes, coragem para denunciar, fé para orar, perseverança para enfrentar desânimos. Ele demonstra que profetizar exige equilíbrio entre ação pública e vida interior, entre coragem e dependência do Senhor. Seu nome ressoa no Novo Testamento, figura evocada por Jesus e pelos profetas posteriores, sinal de que Deus honra aqueles que o servem com fidelidade, mesmo quando o mundo se volta para outros deuses e outras esperanças. A memória de Elias atravessou séculos como chama que não se apaga, um modelo de ousadia moral e de confiança absoluta em Deus. Seus feitos lembram que a fidelidade produz legado e que Deus age poderosamente para confirmar sua verdade. Hoje, sua história desafia comunidades religiosas a escolherem coerência entre fé e prática. Elias interpela líderes e crentes a não se curvarem à moda do mundo, mas a viverem a fé com coragem, oração e cuidado pelos necessitados. Sua vida nos ensina que ministério é chamar ao arrependimento e também formar discípulos. É um convite atual, proclamar a verdade sem medo, orar sem cessar e cuidar do povo com compaixão, preservando o fogo da vocação. Por fim, o legado de Elias é convite, andar com Deus exige risco, oração e discipulado. Ele nos recorda que o Senhor honra os que o buscam, e que, mesmo em dias de trevas, a fidelidade humana pode acender o fogo da restauração divina. As nuvens se acumulavam pesadas sobre o horizonte quando Elias, o profeta do fogo, ouviu a voz do Senhor ordenando-lhe que enfrentasse o rei Acabe mais uma vez. Seu coração ardia em zelo pela verdade e por ver o povo de Israel abandonar os ídolos que corrompiam sua fé. Elias caminhou com passos firmes em direção a Samaria, determinado a anunciar a palavra de Deus sem temor. O vento soprava quente do deserto, levantando a poeira sob seus pés, enquanto o profeta meditava nas promessas do Senhor e na justiça que logo seria revelada. Ao chegar diante do rei, Elias fitou seus olhos com coragem inabalável e proclamou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão pela minha palavra. Um silêncio denso se formou no palácio, e Acabe o olhou com fúria. O profeta foi instruído por Deus a refugiar-se junto ao ribeiro de Querite, onde corvos o sustentariam. E assim, isolado do mundo, Elias viu a fidelidade divina se manifestar diariamente, enquanto as aves traziam pão e carne, símbolo do cuidado do Altíssimo. Os dias passaram, e a seca assolou a terra como punição pela idolatria do povo.
Os campos murchavam, os rios se esgotavam, e até os poderosos sentiam a fome. Ainda assim, Elias permanecia firme, guardado pela mão de Deus e sustentado por sua promessa viva. Quando o ribeiro secou, o Senhor o enviou à cidade de Sarepta, onde uma viúva o receberia. Ao chegar, Elias a viu recolhendo lenha. Ele pediu água e um pedaço de pão, e ela respondeu que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite em uma botija. Elias então lhe disse: Não temas, faze conforme a tua palavra, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno. E prometeu, em nome do Senhor, que a farinha e o azeite não faltariam até o dia em que Deus mandasse chuva sobre a terra. A mulher creu. Preparou o pão e viu o milagre acontecer diante de seus olhos. A botija nunca mais ficou vazia, e o jarro manteve-se sempre cheio. Assim, Elias e aquela casa foram sustentados pela fé e pela palavra que não volta vazia. Certa manhã, o filho da viúva adoeceu gravemente até deixar de respirar. Desesperada, ela acusou o profeta, dizendo que Deus lembrará-se de seus pecados. Elias tomou o menino, levou-o ao quarto e clamou com fervor pela vida daquela criança. Passados muitos dias, o Senhor ordenou a Elias que voltasse a encontrar Acabe. A seca devastava tudo, e o rei estava desesperado. Elias obedeceu, pois sabia que era chegada a hora de Deus mostrar seu poder diante dos falsos profetas. Quando os dois se encontraram, Acabe o acusou de ser o perturbador de Israel. Mas Elias respondeu com autoridade: Não eu, mas tu e a casa de teu pai, por abandonardes os mandamentos do Senhor e seguirdes a Baal. A tensão pairava no ar. O profeta então desafiou o rei a convocar todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal ao Monte Carmelo. Lá, seria decidido quem era o verdadeiro Deus, se o Senhor, ou os ídolos pagãos que corrompiam as nações. No alto do monte, diante da multidão reunida, Elias ergueu a voz: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, ou se Baal, segui-o. O povo permaneceu em silêncio, dividido entre a verdade e a ilusão. Os profetas de Baal começaram o desafio. Prepararam seu sacrifício e clamaram desde a manhã até o meio-dia. Gritavam, dançavam e se cortavam com facas, pedindo que o fogo descesse. Mas nada aconteceu, e o céu permaneceu mudo. Elias observava tudo com serenidade. Ao meio-dia, zombou deles: Clamai em alta voz, talvez o vosso Deus esteja dormindo, ou viajando. Os profetas se desesperaram ainda mais, mas nenhuma chama desceu sobre o altar. Então chegou a vez de Elias. Ele restaurou o altar do Senhor com 12 pedras, representando as tribos de Israel, colocou a lenha, o novilho, e ordenou que derramassem 4 cântaros de água sobre o sacrifício, repetindo isso 3 vezes. A água corria ao redor do altar, enchendo até o rego cavado ao redor. Quando tudo estava pronto, Elias se ajoelhou e orou: Vós, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Subitamente, um fogo veio do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água no rego. O povo, tomado de espanto, prostrou-se com o rosto em terra e clamou em alta voz: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Subitamente, um fogo veio do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água no rego. O povo, tomado de espanto, prostrou-se com o rosto em terra e clamou em alta voz: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias então ordenou que prendessem os profetas de Baal. O povo obedeceu, e todos foram levados ao ribeiro de Quizon, onde pereceram. A idolatria havia sido exposta e destruída diante de toda a nação. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se curvou com o rosto entre os joelhos, orando por chuva. Mandou seu servo olhar para o mar 7 vezes. Na 7ª, o servo viu uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem, surgindo ao longe. O profeta se levantou e disse: Sobe, dize a Acabe que prepare o carro e desça, para que a chuva não o detenha. O céu se encheu de nuvens escuras, e uma tempestade poderosa caiu sobre a terra ressequida.
Elias, cheio do Espírito do Senhor, correu diante do carro de Acabe até a entrada de Jezreel, demonstrando que a força de Deus é maior que a dos reis. A vitória espiritual havia sido conquistada, mas novos desafios ainda o aguardavam. Jezabel, ao saber de tudo, jurou matar Elias. O profeta fugiu para o deserto, cansado e abatido. Sentou-se sob um zimbro e clamou: Basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Seu coração estava exausto. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. Elias viu junto à cabeça um pão assado e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu novamente. Pela segunda vez, o anjo o despertou, dizendo: Levanta-te e come, porque grande é o teu caminho. Fortalecido, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Lá, entrou numa caverna e ouviu novamente a voz do Senhor, perguntando: O que fazes aqui, Elias? O profeta desabafou toda a sua angústia diante de Deus. O Senhor mandou que saísse e ficasse no monte, pois ele passaria ali. Houve um vento forte que fendia as pedras, mas o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto, e também um fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Finalmente, veio um sussurro suave, uma brisa tranquila. Elias cobriu o rosto com o manto e reconheceu a presença do Altíssimo. Ali, compreendeu que o poder de Deus não se manifesta apenas na força, mas também na ternura e na paz. Deus o enviou de volta com uma nova missão: ungir reis e profetas para dar continuidade ao seu plano. Elias saiu renovado, pronto para cumprir mais uma vez o chamado divino. O fogo do Senhor ainda ardia em seu coração, e o profeta do fogo prosseguiu seu caminho, levando a chama da fé por onde passava, testemunhando o poder daquele que o sustentara em todos os momentos. O povo de Israel lembraria por gerações o dia em que o fogo desceu do céu e confirmou quem era o verdadeiro Deus. A história de Elias seria um símbolo eterno de fé, coragem e obediência. E assim, o profeta do fogo seguiu sua jornada, certo de que o Deus que responde com fogo é o mesmo que consola com ternura. Sua vida tornou-se uma chama eterna que inspira os que confiam no Senhor de todo o coração. O tempo passou, e Elias continuava sendo a voz firme do Senhor em meio à corrupção e à idolatria. Cada passo que dava revelava o peso de sua missão. Israel, apesar dos sinais e milagres, ainda vacilava entre a verdade e as mentiras que cegavam o povo. O profeta andava pelos vales e montes, anunciando arrependimento e justiça. Seu semblante refletia tanto o fogo da presença divina quanto a dor de ver um povo que resistia à graça. Ainda assim, ele não desistia, pois sabia que Deus era fiel às suas promessas. Elias sentia que sua jornada na terra estava chegando ao fim. Em oração, buscava compreender o propósito final de sua missão. O Espírito do Senhor o guiava com ternura, preparando-o para um desfecho glorioso, digno de um profeta que ardeu pela verdade. Certa manhã, Deus falou a Elias que seu tempo de partir estava próximo. O profeta chamou Eliseu, seu fiel discípulo, e juntos começaram uma última caminhada. O ar estava diferente, pesado de despedida, mas também repleto de uma esperança celestial. Ao chegarem a Gilgal, Elias disse a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu respondeu: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim, seguiram juntos, unidos por fé, amor e propósito. Em Betel, os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Sabes que hoje o Senhor tomará o teu mestre? Ele respondeu: Sim, eu sei, calai-vos. Eliseu sabia que aquele seria o dia mais marcante de sua vida, o dia em que veria o impossível acontecer. Elias novamente tentou deixá-lo, dizendo que o Senhor o enviará a Jericó, mas Eliseu insistiu em seguir. A lealdade do discípulo comoveu o profeta, que via em Eliseu a continuidade da chama que o próprio Deus havia acendido. Chegando a Jericó, o grupo de profetas os observava de longe, enquanto Elias e Eliseu se preparavam para atravessar o Jordão.
O profeta tomou seu manto, dobrou e feriu as águas, que se abriram milagrosamente diante deles. Os dois passaram a seco, e o poder do Senhor se manifestou mais uma vez. As águas voltaram a correr, e o silêncio do momento parecia anunciar algo grandioso. O Espírito de Deus pairava, preparando-se para uma revelação sobrenatural. Elias voltou-se a Eliseu e perguntou: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu respondeu com ousadia e fé: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias olhou para ele com ternura e disse: Coisa dura pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Era uma promessa e um desafio, ver o impossível era a condição para receber o impossível. Eles continuaram andando e falando, quando de repente o céu se rasgou em esplendor. Um carro de fogo, com cavalos flamejantes, desceu entre eles, separando mestre e discípulo num instante sagrado. O vento rugiu, a luz brilhou com intensidade celestial, e Elias foi levado ao céu num redemoinho de glória. Seu corpo desapareceu, mas seu legado permaneceu eterno. Eliseu caiu de joelhos, tomado de espanto e reverência. O manto de Elias caiu sobre a terra. Eliseu o recolheu com as mãos trêmulas, sentindo o peso espiritual daquele símbolo sagrado. Ele sabia, e agora o Espírito do Senhor estava sobre ele, e a missão continuava. Eliseu voltou ao Jordão e, com o mesmo manto, feriu as águas, clamando: Onde está o Senhor, Deus de Elias? O rio se abriu novamente, provando que o poder do Altíssimo não havia se ausentado da terra. Os filhos dos profetas, vendo de longe, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Assim começou uma nova era de milagres e profecias, inspirada pela fé e coragem do profeta que ousou desafiar reis e falsos deuses. Enquanto isso, nas montanhas de Israel, o nome de Elias ecoava como trovão. O povo lembrava do fogo que desceu do céu, das palavras que confrontaram a idolatria e da fé que não se dobrou diante do medo. Elias tornará-se símbolo da fidelidade inabalável, o homem que andou com Deus em meio a uma geração corrompida. Sua história era um lembrete de que a voz da verdade nunca se cala, mesmo quando o mundo tenta apagá-la. Elias voltou-se a Eliseu e perguntou: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu respondeu com ousadia e fé: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias olhou para ele com ternura e disse: Coisa dura pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Era uma promessa e um desafio, ver o impossível era a condição para receber o impossível. Eles continuaram andando e falando, quando de repente o céu se rasgou em esplendor. Um carro de fogo, com cavalos flamejantes, desceu entre eles, separando mestre e discípulo num instante sagrado. O vento rugiu, a luz brilhou com intensidade celestial, e Elias foi levado ao céu num redemoinho de glória. Seu corpo desapareceu, mas seu legado permaneceu eterno. Eliseu caiu de joelhos, tomado de espanto e reverência. O manto de Elias caiu sobre a terra. Eliseu o recolheu com as mãos trêmulas, sentindo o peso espiritual daquele símbolo sagrado. Ele sabia, e agora o Espírito do Senhor estava sobre ele, e a missão continuava. Eliseu voltou ao Jordão e, com o mesmo manto, feriu as águas, clamando: Onde está o Senhor, Deus de Elias? O rio se abriu novamente, provando que o poder do Altíssimo não havia se ausentado da terra. Os filhos dos profetas, vendo de longe, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Assim começou uma nova era de milagres e profecias, inspirada pela fé e coragem do profeta que ousou desafiar reis e falsos deuses. Enquanto isso, nas montanhas de Israel, o nome de Elias ecoava como trovão. O povo lembrava do fogo que desceu do céu, das palavras que confrontaram a idolatria e da fé que não se dobrou diante do medo. Elias tornará-se símbolo da fidelidade inabalável, o homem que andou com Deus em meio a uma geração corrompida. Sua história era um lembrete de que a voz da verdade nunca se cala, mesmo quando o mundo tenta apagá-la.
O fogo do Senhor ainda ardia em seu coração, e o profeta do fogo prosseguiu seu caminho, levando a chama da fé por onde passava, testemunhando o poder daquele que o sustentara em todos os momentos. Elias nos ensina que o fogo de Deus não é apenas destruidor, se é purificador. Ele consome o pecado, mas acende a esperança. Onde há entrega, há poder, onde há fé, há milagres. O profeta do fogo se tornou símbolo eterno do poder divino sobre as trevas. Sua história continua a arder nos corações dos que esperam o mover de Deus, lembrando que nenhuma força é maior que a do Altíssimo. E hoje, sua mensagem ressoa pelos séculos: permaneça fiel, mesmo quando o mundo se curva aos ídolos. Porque Deus é o mesmo, poderoso, justo e digno de toda confiança. E você, que ouviu esta história até o fim, diga-nos de onde está assistindo. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe esta mensagem e leve o fogo da fé adiante. Que o Senhor abençoe sua vida grandemente. Amém.